Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Masters 1000 de Miami, o primeiro dia do torneio. Tivemos ali a primeira metade da primeira rodada, 16 jogos realizados ontem. É tão bom ter um torneio que você consegue ver todos os jogos, né? Começa meio-dia, dificilmente termina depois da meia-noite. Se terminar assim, um minutinho ou outro mais, nada de muito complicado, né? O fuso horário muito parecido aqui. E assim, tivemos bons jogos, né? Eu acho que algumas surpresas, outros jogos já mais esperados. O Kyrgios voltando a vencer, o Thiago Wilde eliminado. A gente teve também o Bublik vencendo o Baez. O Bublik parece estar recuperando aí um bom momento. O Bublik é assim, tem um momento do ano que ele vai jogar muito tênis, né? Então, vamos falar desses jogos, pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né? A gente teve o Bublik vencendo o Baez por 6-4, 6-3. O que me espantou desse jogo, né? O Bublik continua sendo o Bublik, né? Joga de uma maneira extremamente imprevisível, curtas que vêm do nada. A verdade é que, sim, jogar contra ele é até complicado, porque o problema não é enfrentar, às vezes, um cara que é muito imprevisível. É um cara imprevisível que tem talento para fazer coisas muito difíceis. Tirar uma curta do nada, o Bublik faz isso muito bem, né? E você tem que estar atento. Essa maneira dele jogar te dificulta ter uma antecipação, porque tenistas têm padrão que você consegue antecipar e jogar. Não é tanto o caso do Bublik, que ele venceu o Bahia 6-3, 6-4. O Bahia também fora de quadras de saibro, tá longe de ser uma super ameaça. Mas esse é um jogo que facilmente o Bublik, quando tá jogando mal, né, ele perde. Então, boa vitória aí pro Alexander Bublik, que vem jogando bem desde Phoenix. O jogo que ele fez contra o João Fonseca foi bem complicado. Graças a Deus aí o João conseguiu gerenciar muito bem. A gente teve o Davi Goffin vencendo o Alexander Vukic de virada, perdeu o primeiro set 6-2, aí depois o Goffin foi conseguindo entrar bastante ali no jogo, nas trocas no fundo de quadra, foi sacando cada vez melhor. É até bizarro pensar que ele teve 12 aces na partida, né? Não é que o Goffin seja lá o melhor sacador do mundo, longe disso, mas a verdade é que ele entendeu o jogo muito bem e foi passando o jogo e cada vez menos, né? O Vukic foi ganhando pontos no saque, sempre que ia para o segundo saque, as devoluções do Goffin colocavam ele numa condição complicada, ele nunca conseguia ditar o ponto desde o início se não fizesse um grande saque. E assim, o Goffin foi antecipando cada vez melhor e fez uma bela vitória. Tenista muito perigoso, né? O Davi Goffin é extremamente inteligente, quando ele está sentindo bem a bola na raquete, ele é um cara que direciona os golpes muito fáceis, ele contra-ataca muito bem, ele se movimenta muito bem, tem uma leveza muito grande em quadra. A questão do Goffin mesmo, que impediu ele de ter um tênis ainda mais bem cedido, é que é um cara potente, né? É óbvio, ele se adaptou às armas que tinha, mas não é um grande sacador, não é um grande jogador de definição, mas não deixa de ser perigoso, não à toa tem vitórias muito grandes na carreira, né? Vitória do Goffin. A gente teve aí o Hidekata vencendo o Medjedovic, né? Medjedovic é um cara que mete a mão na bola, o Hidekata já é um cara que joga um pouquinho mais na solidez dele, né? E às vezes tentando seu objetivo indo mais para a rede e conseguiu uma boa vitória, né? O Amado Medjedovic é um cara muito perigoso em condições lentas, né? Porque os golpes dele andam muito, mas nessas condições de quadro um pouco mais rápidas, ele acaba tendo uma questão assim de ele ter menos tempo de reação, as bolas sobrarem menos para o ataque, e aí ele tem que ser um pouco mais sólido, construtivo, não é a praia dele. E aí a gente vê o Hidekata vencendo 7-5, 3-6, 7-5, boa vitória para o australiano, que enfrenta nada mais nada menos que o Novak Djokovic na segunda rodada. O Showkate, tenista, o Skullkate, melhor dizendo, tenista australiano, que veio do quali e venceu o Ethan Quinn, que também veio do quali, num jogo de 1 hora e 1 minuto, 6-0, 6-2, né? Um atropelo do tenista australiano contra o cara da casa. Não esperava um jogo tão tranquilo para o Skullkate, mas é um domínio amplo e uma vitória de um cara que se adaptou a essas condições muito melhor. Gael Monfils venceu o Fabian Marozsan por 2-1, 6-3, 3-6, 6-4. Teve alguns momentos de instabilidade o Monfils, mas no contexto geral, né, tipo, eu não canso de falar. O cara tem 38 anos e ele tá conseguindo vencer jogos na base da paciência e de um tênis mais, assim, na maior parte do tempo de contra-ataque, mas ele tem sido muito dinâmico, taticamente falando, né? O Monfils não é um cara que tá se prendendo muito a uma forma única de jogar, entende? Ele é um cara que tem conseguido ser mais sólido quando se precisa, ele tem conseguido ser agressivo em alguns momentos e eu acho que isso faz do Monfils um tenista mais perigoso, né? Eu acho que ele tá jogando muito bem no fundo de quadra, ele tem sacado bem, foram 15 aces na partida,
mas ainda é um tenista que oscila bastante, mas venceu aí o Marozsan, que era um tenista perigoso para uma estreia, mas é mais uma vitória para o Monfils, que faz um ano até agora muito bom, ainda mais perante o que a gente vê dele, assim, em termos físicos, né, um cara com a idade que ele tá, né, tipo, você não espera que ele esteja brigando para ser cabeças de chave de torneio, né. O Sinner, tenista italiano, venceu o Começanha por 2-0, o Começanha que veio do quali, né, ele... Um tenista argentino que surpreendeu lá na gira de Saibro com grandes atuações, mas o Sinner foi lá, duplo 7-6, uma baita vitória para o italiano de 17 anos, 441 do mundo, recebeu o convite, um jovem talento e já mostrou que tem ali condições de brigar com tenistas profissionais. O Começar é um cara competente, então bela vitória dele, né? O Tseng venceu o Mattia Bellucci por 2-0. Eu quero dar um destaque aqui, né? Tipo, eu não sei se eu vou conseguir colocar essa foto, né, do cabelão do Bellucci aqui. É que ele não colocou o cabelo preso para tirar foto. É um pouco difícil manter a seriedade, mas o Tseng foi lá e conseguiu vencer 7-6, 6-2. O Bellucci é um tenista assim, muito assim, enérgico e tudo isso, mas taticamente em alguns momentos ele deixa um pouco a desejar e esse jogo aí ele não fez uma grande atuação, principalmente no segundo set. Hugo Carabelli venceu o Brandon Holt por 2-1. Holt, eu me lembro que ele ganhou do Fritz no US Open com um backhand paralelo letal, mas dali pra frente nunca mais vi o cara, embora ele seja um dos melhores rankings que eu vejo ele, 116 do mundo, né? 6-2 primeiro set pro Holt, mas depois o argentino foi melhorando na partida, 7-6, 6-4. O Holt que chegou a ter quebra-frente no segundo set, mas não conseguiu sustentar o saque dele, né? Então assim, no segundo set, 3 quebras para cada lado, foi pro tie-break, 7-5 pro Hugo Carabelli, e aí o Carabelli começou bem o último set e acabou vencendo, de lucky loser, avançando a segunda rodada do torneio. O Nick Kyrgios venceu o Mackenzie McDonald por 2-1, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, né? Importante pro Kyrgios essa vitória, é um cara que ainda tá longe de jogar o melhor tênis dele, ele vem lidando muito com lesões, principalmente no pulso. Então, assim, conseguir essa vitória é importante porque, no final das contas, até agora ele estava zerado em termos de vitória no ano. Atuações até agora pouco convincentes. Essa foi a primeira vez que a gente viu ele sacando um pouco melhor no fundo de quadra, tentando jogar um pouquinho de maneira mais metódica, que ele sempre apressa muitos golpes. Dessa vez ele jogou de maneira um pouco mais consciente taticamente e acabou vencendo. Então, boa vitória contra o Mackenzie McDonald. O Cloretin Moutet venceu o Box. Acho que é assim que se cita o nome dele. Alguém coloque foneticamente. Sempre tem um especialista de tênis melhor do que eu aí nos comentários e que sabe todas as pronúncias corretas, né? Mas a vitória do Cloretin Moutet, 7-6, 6-4. Boa vitória para ele. É um tenista que também pode acabar se prendendo nessas condições rápidas. Não é muito potente, mas é um cara de boa colocação de bola, boa variação. O Roberto Carvalho Baena venceu o Christopher O'Connell por 2-1, jogo de 2 horas e 34, 6-3, 3-6, 7-6, com 7-5 no tie-break, jogo duríssimo, mas uma bela vitória contra o O'Connell. O O'Connell que é um tenista perigoso nessas condições rápidas também, né? Um cara que joga de maneira bem correta, não é um cara que joga de exagero, né? Entende? É um cara que, a meu ver, assim, ele é sólido na medida certa e tem seus recursos ofensivos, mas não tem nada de extremamente especial no jogo dele. E o Carvalho Baena conseguiu ali vencê-lo, apostando bastante também na solidez alta que ele tem. O Miomir Kecmanovic venceu o Kovacevic por 2-0, 6-4, 6-4. Outro tenista para ficar de olho, acho que ele joga bem nessas condições rápidas em Miami. Já fez boas campanhas nesse torneio anteriormente. Alexander Miller venceu o Sakamoto por 2-0, duplo 6-4. Baita vitória para o francês. É uma demonstração ali de um Miller que está jogando muito bem nesse ano. O Jaime Munar venceu o Arthur Hinderknecht por 2-0, 6-3, 7-6. Uma baita vitória para o tenista espanhol. O Hinderknecht é um cara que podia estar jogando bem, é um cara que joga bem na grama, né, mas acabou não conseguindo achar um bom tempo de bola nesse jogo. O Billy Harris, que veio do quali, teve um jogo de mais de 3 horas contra o Mikael Ymer. O Ymer recebeu até um white card ali. Ele caiu no jogo, né, mas não sei se machucou, ele jogou 3 horas e 20 contra o Ymer. De alguma maneira conseguiu, depois do jogo no dia seguinte contra o Gaston, vencer 1 hora e 25, já teve que jogar no dia seguinte contra o Spizirri, e o Spizirri ali acabou vencendo, né? Acho que o cansaço acabou vencendo o Billy Harris, né? É complicado, né? Agora eu cheguei a falar que o Billy Harris ganhou, confundi aqui, né? É o Spizirri, tenista americano que recebeu o convite, 7-6, 3-6, 6-2, 2 horas e 18. É aquele negócio, a vida dura de quem vem do quali, né?
E o Quentin Halys ganhou do Thiago Wilde 2-0, 6-3, 6-4. O Thiago Wilde conseguiu acesso à chave principal pelos pontos que ainda tinha no ano passado, né? Já cai para 96 do mundo, cai cedo no torneio que foi melhor no passado. 6-3, 6-4 para o Halys. E assim, o Halys só encarou um breakpoint a partida inteira. Mais uma partida ruim do Thiago Wilde, escolha de jogadas muito questionáveis, muita ansiedade nas devoluções. E no final, uma superioridade do tenista francês que não dá para ser muito questionada. Então, vitória aí para o Halys. E os jogos que temos hoje, né? Acho que essa vira a grande dúvida do pessoal. Benjamin Bonzi vai enfrentar o Jacob Farley. O Tirante enfrenta o Flávio Cobolli. Zizou Bergs enfrenta o português Nuno Borges. O Christopher Eubanks enfrenta o Riley Opelka. O Wong enfrenta o Daniel Otmaier. Yoshihito Nishioka vai enfrentar Kei Nishikori. Pedro Martínez enfrenta o Luciano Darderi. Jon Kachebu vai enfrentar o Cameron Norrie. O Gabriel Diallo vai enfrentar o Thomas Martin Echeverry. Olha esse jogo. Alejandro Davidovich Fokina contra Jan Lennart Struff. Jordan Thompson enfrenta o Marcos Giron. O Lorenzo Sonego enfrenta o Mariano Navone. O Matteo Arnaldi enfrenta o Ibin Wu. O Roman Safir enfrenta o Jason Brooksby. O Bautista Agut enfrenta o Jakub Menzik. Encerrando a noite, o João Fonseca enfrenta o Leonard Thiem. Então, a ver o que vai acontecer. Vamos ver o que o João consegue nos produzir nesse jogo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.